Boa tarde, povo lindo. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila, sou missionária levita do Senhor. Tenho demorado de entrar aqui para fazer live, com alguns vídeos para vocês, devido à correria. Hoje eu queria trazer para vocês um assunto muito importante, onde muitas pessoas já vieram, né, conversar comigo, falar comigo. E como eu sempre relato, sempre falo, né? A gente tem que pregar o que a gente vive e viver o que a gente prega, né? Então hoje eu queria falar para vocês sobre identidade. É algo que está sendo muito importante, porque as pessoas estão querendo se meter onde não deve, né? Querendo ter as suas próprias opiniões e muitas das vezes a pessoa quer pregar uma coisa que não vive, né? Enfim, aí hoje eu vou falar um pouco sobre intimidade para vocês. Eu acabei separando aqui alguns capítulos e versículos onde fala algo muito interessante. E quem somos, né? Cada um tem a sua identidade, não é verdade? Cristo nos diz na palavra dele que sejamos imagem e semelhança dele, né? E eu separei aqui alguns capítulos, né, e versículos aqui para passar para vocês algumas coisas sobre a identidade, né? E em 1 Coríntios 11:1 fala assim: torne-se imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Em Efésios 5:1 fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Em João 4:24 diz assim: Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu separei 3 textos que falam sobre identidade, né? Quem somos, pois cada um escolhe o que quer ser, o que quer fazer, com quem quer andar, com quem quer aparecer e assim sucessivamente. Para quem não me conhece, eu sou pouco de entrar na internet, não tenho muita habilidade para estar em vídeos, né? Mas como todo mundo tem um aprendizado, a gente tem que iniciar, né? Tem que fazer o que Deus manda a gente fazer, não é verdade? Não tenho muita intimidade com as câmeras, mas vamos lá, né? Eu acabei escrevendo aqui, né? Para que eu não me perca no assunto. E com as minhas palavras e as palavras de Cristo, claro, né? As palavras que estão aqui dentro da Bíblia. E como eu estou falando, né? Mas como eu estou aqui diante do público, eu vou falar um pouco sobre a identidade de Cristo, né? Ao decorrer dos textos. E vou citar algumas identidades, né? Algumas diferenças, né? Alguns comportamentos, né? Enfim, que leva a ter a intimidade com Cristo. E eu vou tomar como base de reflexão 3 capítulos na Bíblia que fala sobre alguma coisa sobre identidade, sobre quem somos, né? Quem podemos ser. Que eu vou começar primeiramente com Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: assim falai, assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Em Tiago 2:12, para quem não está nos acompanhando, diz exatamente assim: falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Esse é o primeiro capítulo onde eu abordei para estar falando sobre esse assunto. E os demais capítulos eu abordei também o Romanos 2:19 ao 24. E o terceiro capítulo eu abordei o 2 Pedro capítulo 2. Para quem tá chegando agora, gente, eu vou falar sobre identidade, tá? O vídeo depois vai ficar gravado aí, para depois vocês dar uma olhadinha, tá bom? Tiago 2:12. Eu separei alguns textos, algumas coisas para poder enfatizar bastante no que eu vou falar. E como eu sempre falo, eu não tenho muita habilidade com câmera, tá, gente? Então não tenho já não tenho o costume como outros missionários, outras pessoas, né, pregam.
mas eu vou falar para vocês aqui, relatar dentro do que eu copiei, dentro dos portfólios que eu fiz aqui, para ficar bem entendido sobre o assunto. Assim falai, de tal maneira procedei. Isso é uma declaração muito forte de Tiago, pois nesse contexto, Tiago está combatendo ali os irmãos que estavam fazendo acepção de pessoas. Como diz no capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz assim: o título do capítulo de Tiago, ele fala assim, ó: condena-se o fazer acepção de pessoas. E no versículo 1 diz assim: meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, se é o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso julgamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdidos vestido, e entendardes para que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserte ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmo, e nós fizerdes juízos dos maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, e prometeu aos que o amam? E quando ele declara, ele fala de tal maneira, né? Procedei. Veja aqui também não seja uma coisa que você não é. Se você fala algo, não fale só para impressionar. Viva aquilo que você está falando. Vou citar um exemplo aqui sobre sobre mim, né? Um exemplo que eu sempre relato e falo para algumas pessoas, e às vezes elas interpretam completamente errado. Mas, enfim, acha que o que elas fazem é o correto. Mas eu vou citar um exemplo meu. Como eu tô falando de identidade, eu vou falar um pouco da minha identidade, um pouco do que eu sou, do que eu faço, né? Eu tenho uma moto, por exemplo. Quando eu comprei essa moto, eu fiz um propósito com o Senhor, né? E eu disse para Deus que essa moto não seria para passeio, não seria para diversão, para poder querer mostrar que eu tenho moto. Mas sim que seria uma moto onde eu colocaria essa moto para trabalhar. E na própria palavra de Deus, ele fala que abaixo, né, da lei de Deus, abaixo dos céus, tem a lei dos homens. Então, assim, quando chega próximo ao pagamento do GRT, o IPVA, né, vamos dizer isso, que eu não tenho condições de pagar o IPVA, quando eu não tenho condições de pagar o IPVA, eu pego a minha moto e guardo. E espero ter condições para poder pagar meu IPVA, para poder andar com minha moto. Fora isso, se eu não tiver condições de pagar o IPVA da minha moto, eu não ando com ela. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que for. Quantos anos for, ela vai ficar guardada, mas eu não vou andar. Ah, Sheila, mas isso isso é seu, porque eu tenho uma moto, eu posso andar do jeito que eu quiser, eu tenho um carro, posso andar do jeito que eu quiser. Sim, claro, você tem o livre-arbítrio, a própria palavra me diz que você tem o livre-arbítrio. Isso aí é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. A questão é que eu fiz um propósito com o Senhor e eu tenho que manter o propósito que eu fiz com Deus mediante aquilo que eu falei pra ele. Então, tipo assim, se eu tenho uma moto, se foi Deus que me prometeu, Deus que me deu, né? E eu fiz um propósito com ele, eu tenho que andar correto com ele. Entende? Então, assim, eu tô enfatizando esse assunto e trazendo como é que eu posso dizer assim, um exemplo meu, porque é eu que estou aqui falando, né? Tô falando sobre mim, sobre a minha identidade. Eu sou assim, entendeu? Se eu uso o meu cabelo assim, ó, com o meu coque assim, com o meu rabo de cavalo assim, é porque eu gosto de usar assim, porque Deus me permite usar assim, entendeu? Então, assim, eu tô citando exemplos meus, pra depois dizer assim, a missionária Sheila tá fazendo um vídeo e tá falando de outras pessoas. Não, eu vou falar de mim, sobre a minha identidade, né? Sobre a identidade de Cristo. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui mais. Falei sobre a moto, né? Deixa eu ver. Vou resumir pra poder o vídeo não ficar muito grande.
Como eu falei, né? Aí eu faço desse ato um exemplo para as pessoas também. Então, quando eu conheço algumas pessoas que elas estão com IPVA sem pagar, ou estão fazendo alguma coisa que eu vejo que não é correto, eu chego para a pessoa e falo, entendeu? Porque a própria palavra de Deus, ela me diz que eu posso me corrigir e corrigir o meu irmão. Então, automaticamente, que se eu chegar para meu irmão e tentar corrigi-lo, é porque realmente eu já vi que eu tô errado e eu tô me corrigindo. Então, é a mesma coisa quando o nosso irmão tá passando por algum problema, alguma coisa, que aí já vou entrar um pouquinho assim no amor ao próximo, né? A gente tem que se colocar no lugar do irmão, né? Saber o que é que o irmão tá passando, tá sentindo. Aí eu correlaciono isso com o quê? Onde você quer chegar aí, Sheila? Onde que eu quero chegar? Se eu não tenho condições de pagar o meu PVA e eu deixo a minha moto guardada, por que você também não deixa o seu carro, sua moto guardada? Porque na palavra de Deus me fala que eu tenho que obedecer à lei dos homens da terra. Então, a palavra também me diz que eu tenho que viver, eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Não é isso? Então, para que a gente ande correto com a palavra do Senhor, ande correto com Deus, a gente tem que pegar esses exemplos bons, essas coisas boas e adaptar isso na nossa vida, né? Aí, dando continuidade aqui, eu vou ler agora o capítulo de Romanos 2, capítulo 2, versículo 19 ao 24. 2, 19 ao 24. Romanos 2, 19 ao 24. Que diz assim: E confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos nércios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas, não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pelas transgressões da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tá vendo que a própria palavra ela me diz que eu não posso transgredir a lei? Não é? É a palavra que me diz, não foi eu que criei, né? Tá aqui, tá na palavra. Então, se eu tenho que andar certo, fazer o que é certo, eu tenho que fazer com que o meu irmão veja esse bom exemplo e faça a mesma coisa que eu, né? Eu tenho que ensinar o bem, ensinar o que Deus está mandando ensinar e viver o que tá aqui na Bíblia, né? E o apóstolo Paulo, ele enfatiza, né? Coloca em ênfase a questão de viver da palavra, né? Viver da palavra. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, né? E saber da dimensão do assunto, mas é muito forte isso. Como diz um ditado, falar até papagaio fala, mas o negócio é a hora de se viver o que se fala, né? Ou viver o que se fala. Vou citar alguns exemplos. Eu vou dar uma resumida porque está bastante grande aqui. Algo muito parecido, né? Acontece em algumas religiões, em algumas religiões, o quê? Algumas reuniões, né? Isso acontece muito em algumas reuniões onde não são tipo de serviços, né? São bem generalizados. Mas muitas reuniões também, vocês, não sei se vocês concordam comigo, não resolve quase nada. E assim também é o crente que estuda, sabe, porém não vive. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu gostaria de enfatizar aqui que não sejamos como os fariseus e hipócritas, que diz lá em Mateus, vamos lá, Mateus 27, capítulo 23, Mateus capítulo 23, versículo 27, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente
parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Tá vendo? Do que adianta? Do que adianta, gente? Você parecer ser um crente, ser um evangélico, coisa, se por dentro você tá podre. Se você prega algo que por dentro não é nada daquilo que você prega, nada que tá ali por fora. Né? E a palavra que me diz, não é Sheila, não é a missionária Sheila que tá falando, é a palavra que me diz isso. Entendeu? É a palavra que me diz. Mas que possamos realmente ouvir, viver e praticar aquilo que temos aprendido, né? Vamos agora para 2 Pedro, capítulo 2. Não sei se, acredito que vocês não estão vendo, né? Mas eu estou consultando aqui, ó. A minha Bíblia está aqui ao lado, tá vendo? Meus portfólio, meu resumo está aqui. Ok? Tudo direcionado à palavra do Senhor. E vamos lá, dando continuidade, eu vou ressaltar aqui o capítulo 2, o capítulo 2, Pedro 2, né? Capítulo 2, versículo 2 e 3. Né, o capítulo 2 e 3, o versículo 2 e 3 de Pedro fala assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio e sentença a sua perdição não dormita. É a palavra. Ok? É a palavra que está me dizendo isso. Né? E aqui, em outras palavras, eu coloquei aqui, ó. Quando Pedro relata em estar alertando na questão dos falsos mestres, lembra-se que o falso é quase que semelhante ao verdadeiro. Então, meus irmãos, existem diferentes que só são notáveis quando realmente você decide olhar os detalhes. Por exemplo, né, um bom exemplo bem clássico e que eu botei assim em ênfase, né, para poder colocar em destaque, né, que é o que mais está acontecendo hoje em dia, são em relação às vestes, né? Do que adianta você colocar uma saia longa, um vestido longo e ao mesmo tempo calçar sapatos falsos semelhantes ao original, né? Então eu gostaria assim de trazer isso, né? Enfatizar isso, colocar isso em pauta para vocês, que não vai adiantar você colocar uma saia, um vestido comprido, uma blusa passando da manga, não vai adiantar se aos seus pés você coloca um sapato falso, sabe? Aí eu venho sobre isso e vou trazer um pouquinho, né, para algumas marcas, né? Eu não tô aqui fazendo propaganda, tá? Ok? Não tô sendo patrocinada, tá? Por nenhuma marca, ok? Nenhuma marca me pediu para estar fazendo essa live, ok? Mas eu quero colocar uma coisa assim que eu quero trazer para que as pessoas venham entender que dentro disso aí existe o sonho, existe projetos, entendeu? Eu vou falar um pouco de umas 3 marcas, mas eu vou citar exemplos, né? Um exemplo, a Melissa. Alguém sabe a história da Melissa? Como foi criada a marca Melissa? Você sabe se a pessoa que criou a marca Melissa não passou noites e mais noites acordados para poder criar a marca da Melissa? Quanto que eles pagaram? Não é verdade? Como foi o gráfico, como foi feito o site, como foi feito, como eles extraíram o produto para chegar a fazer uma sandália, um sapato? Alguém sabe? Porque eu não sei da história real. Mas existe uma pessoa onde sonhou com essa marca. Trazendo mais à frente, vamos falar de outra marca? Adidas e Nike. Pronto, vamos botar logo em conjunto.
Você sabe como foi criada a Nike? Sabe como foi criada a Adidas? Você sabe se o homem ou a mulher que está por trás dessa marca, quantas noites eles perderam para criar essa marca? Não sabe. Eu também não sei. Mas ela sonhou. Foi algo que essa pessoa criou. A marca para poder ganhar dinheiro, trabalhar. Não é? Porque a palavra me diz também que a gente vai ser sustentado pelo nosso suor de nossas mãos. E aí vem uma pessoa, em vez de criar algo novo, ter a capacidade, ou então buscar a capacidade dentro da palavra, pedindo a Deus, porque Deus, ele me fala que ele nos capacita. Então, antes de você falsificar essas marcas, você consultou a Deus? Se não existia um propósito para você? Se não existia uma outra marca que você poderia criar? Não. Porque o brasileiro, ele é fácil de entrar em uma empresa, mas difícil de sair. Ele é fácil de copiar, mas difícil de criar. Ele é fácil de entrar em qualquer lugar. O difícil é ele sair. É fácil ele entrar em um relacionamento, o difícil é sair. Porque quando ele sai de um relacionamento, ele sai ferido, ele sai machucado. Ele entra em uma empresa, ele não entra numa empresa para ficar o tempo todo como atendente, ele entra em uma empresa para poder virar gerente. E se um amigo dele entra depois e o amigo dele que é novo entrou e virou gerente e ele não virou, ele vai sair machucado. Então o brasileiro, o ser humano em si, ele em vez de pegar e criar algo, não, ele copia. Né? Ele copia. Então ele não sabe quantas noites aquele cara perdeu fazendo um gráfico, fazendo um e-mail, fazendo... Ele não sabe. Mas ele quer ganhar dinheiro. Então o mais fácil é ele copiar. Né? E a palavra de Deus, ela nos fala isso. Que a gente não deve, nós como imagem e semelhança de Cristo, devemos copiar quem? Copiar Cristo. Como que devemos andar? Correto. Se abaixo dos céus temos leis, temos que cumprir a lei. Ok? Estão entendendo até aí? Espero que todos estejam entendendo. Tá? Então, volto a ressaltar e a dar como exemplo, vou enfatizar novamente aqui um contexto onde eu coloquei bem ênfase para estar lembrando, né, que eu cito como exemplo bem clássico mesmo, do que adianta você colocar um vestido, uma saia, enfim, um paletó, uma gravata, se aos seus pés estão calçados falsos, né? Então eu boto em ênfase isso aí, tá, gente? Dando continuidade ao que eu separei aqui, assim são os falsos mestres, ou podemos colocar também para os falsos crentes. Em João, 3 João, versículo 9, que diz assim, que parecem ser verdadeiros, porém não são. Volto a ressaltar como foi citado em João 3, 11. Não imiteis o que é mal, senão o que é bom. O Espírito Santo que escolheu esse assunto foi o Espírito Santo que escolheu esse assunto, né, para eu estar debatendo hoje, para eu estar falando. E deixa eu só dar uma resumida aqui. Então, por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Porque eu resolvi falar sobre isso, porque o próprio Espírito Santo, ele me visitou, né? Me transformou, né? Me fez não levar mais o fardo, a culpa dos meus antepassados, né? O peso, né, do fardo dos meus antepassados. E me tirou todo o jugo opressor, tudo que me julgava, tudo que me colocava para baixo, tudo que desfazia da minha identidade mesmo, né? Deus foi limpando também as pessoas ao meu redor, foi limpando as circunstâncias, né? Foi tirando tudo. E o Espírito Santo me visitou e falou assim: filha, corre na tua veia agora o meu sangue, o meu DNA. Entendeu? Eu te escolhi do jeito que você é. Assim como eu escolhi Davi, assim como eu escolhi José, assim como eu escolhi Daniel.
né? Então não importa, não interessa o que as pessoas acham e dizem da sua roupa, do seu rabo de cavalo, se seu cabelo tá loiro, se seu cabelo tá ruivo, tá preto, não interessa. O interessa é o que eu conheço de ti. Eu sou teu pai. Eu conheço o teu oculto e seu profundo. Eu sei quem tu és. Você é a minha filha amada. Então, Deus, ele foi limpando, foi me restaurando, né? Foi me mostrando a minha identidade, quem eu sou, né? E eu não preciso colocar uma saia longa, um vestido longo. Eu não preciso fazer nada do que muitos crentes aí estão fazendo para poder dizerem que são crentes. Que crente até o diabo é. Agora, verdadeiros adoradores, né? Evangélicos convertidos mesmo, que prega o que vive e vive o que prega. Entendeu? E eu não fiquei com nenhuma... Eu não sou mais herdeira da maldição hereditária da minha família, nem da parte de meu pai, nem da parte de minha mãe. Não corre mais na minha veia sangue dos meus antepassados. Não tenho mais culpa de nada. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, né? A partir do momento que eu aceitei Jesus também já fui uma nova criatura, mas hoje eu tenho a minha identidade definida, entendeu? E hoje eu vivo Cristo e Cristo vive em mim. E que todos vocês, irmãos, possam se examinar, ver onde está errando e consertar, pois ainda dá tempo de achar sua verdadeira identidade, tá? Ainda há tempo de você se conhecer, há tempo de você orar, de você jejuar, entendeu? De achar sua verdadeira identidade, ok? Então vamos nos examinar primeiramente, vamos nos olhar primeiramente, para depois a gente falar dos nossos irmãos, para depois a gente falar das pessoas que estão ao nosso redor, ok? Então assim, ó, que Jesus possa abençoar todos vocês, tá? Que eu desejo todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Que vocês possam alcançar todos os seus objetivos e projetos e sonhos. E que vocês não deixem nada nem ninguém atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Ok? Você não precisa se vestir como os fariseus, né? Como os hipócritas, né? E é isso, gente. Que vocês achem a sua identidade, que vocês não deixem mais ninguém influenciar na sua mente, no que você vai fazer, nem te atrapalhem nos seus sonhos, projetos e planos. E é isso. Que Deus continue abençoando vocês. Eu gostaria de fazer uma oração pra gente finalizar essa live. E compartilhem, gente. Compartilhem essa live para que essa live chegue na casa das pessoas, chegue na vida das pessoas, que elas venham ser transformadas, venham ser libertas, venham achar sua nova identidade, tá? E Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo, ele é fiel, ele é perfeito. Eu poderia ficar aqui 365 dias falando sobre Jesus, mas não concluiria, porque ele é tudo, gente. Jesus, ele é maravilhoso. Ele nos ama tão... Ele nos ama, ele é perfeito. Então, gostaria de fazer uma oração aqui para todos, né? Paizinho querido, Paizinho amado, entrando na tua presença neste momento, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, Paizinho querido. Pai, pelo sol que ilumina, pelo esse ar que nós respiramos. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, nossas transgressões, tudo aquilo, Pai, que não te agrada, que o Senhor venha tirar de nós, Pai. Que o Senhor venha passar o óleo da tua unção nas nossas veias, na cabeça dos nossos pés, que o Senhor venha derramar o bálsamo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, não sei do que as pessoas precisam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe do oculto e do profundo. Então, Senhor amado, eu estou na tua presença neste momento para te colocar, Pai, essas pessoas que estão nesta live, Senhor, nas tuas mãos, Pai, que o Senhor venha, Pai, acrescentar não só na área espiritual, mas material,
tudo aquilo que elas precisam, Paizinho querido. Pai, que nesse tempo de pandemia, mesmo com os RH, com as portas fechadas, que o Senhor venha abrir portas, porque nós queremos que o Senhor vá abrir portas onde não tem parede. Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais, Senhor, visita os doentes, aos enfermos, que o Senhor venha curar, venha libertar, venha salvar, pois na tua palavra diz que através do teu nome, Paizinho querido, nós possamos curar, que os cegos enxergam, que os surdos ouvem, que os mudos falam. Então, Paizinho querido, que o Senhor possa, meu Deus, entrar nestes lugares e ir de encontro a essas pessoas, Senhor, onde precisam de Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada um tenha fome e sede da Tua palavra, que a cada um, Senhor, venha examinar as Escrituras, Senhor, assim como o Senhor nos deixou essa palavra tão linda e maravilhosa, que nós possamos, Senhor, ter fome e sede dessa palavra, pois o Senhor, assim como o Senhor disse para aquela samaritana num poço, que aquele que beber da tua água não terá mais sede, Pai. Então, Senhor, entrega a vida de todas essas pessoas nas tuas mãos, Pai, que elas venham, Senhor, Pai, quem está afastado dos teus caminhos, venham retornar, Pai. Aqueles que não te conhecem, que venham, Senhor, caminhar nos teus caminhos. E aqueles que estão nos teus caminhos, Senhor, eles venham, Pai, se aperfeiçoar mais, venham ter mais fome, mais sede, venham ler mais a palavra, venham examinar mais as Escrituras, Pai. Pai, eu não sou nada, Pai. Eu não sou nada diante de Ti, diante das pessoas. Eu não sou nada sem Tu, mas Tu em mim é tudo, Pai, porque o meu tudo é o Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui diante desta live. Muito obrigada, Senhor, por ter me dado o crédito, Pai, para estar com a internet, para estar fazendo essa live para as pessoas. E é isso aí, gente. Compartilhe essa live, acesse minhas redes sociais. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome sou missionária e levita do Senhor. Meu nome é Sheila Caroline. Quem quiser acessar meu canal no YouTube é Sheila Caroline. Lembrando que o Sheila é com S e no lugar do I é Y, 2LA, tá, gente? SHEYLLA, Sheila Caroline. Tá? No YouTube, Sheila Caroline 12 é o Instagram e Sheila Souza é meu Facebook oficial. Então entra lá no canal do YouTube, deixa seu like, se inscreva, compartilhe, tem hinos lá. Ainda sou iniciante no louvor, mas o que tem que aparecer é Deus, tá? Eu não sou estrela, eu sou levita, eu louvo para o Senhor. Então, tudo que eu faço, eu não quero aparecer, eu quero que Cristo apareça, tá? A minha... Como é que eu posso dizer para vocês? Eu boto em ênfase, né, em parênteses, que é Deus que tem que aparecer, né? É Jesus que tem que aparecer. Então, eu agradeço a todos, né, por ter me ouvido nesta tarde maravilhosa. E compartilhe, gente. Acesse minhas redes sociais e compartilhe aí que vidas precisam ser alcançadas. E creio que esse assunto vai chamar bastante a atenção dos jovens, tá? Porque os jovens hoje em dia não têm ainda a sua verdadeira identidade, ainda estão em dúvida do que fazer, de como andar, enfim. Então, compartilhem aí, tá? Eu vou concluir aqui esse vídeo e agradeço a todos. Um beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe, tá? E tenha um ótimo dia, uma semana abençoada para vocês em Cristo Jesus, amém? Fica com Deus.